Para a próxima palestra, convidamos o senhor Mário Nunes de Magalhães Porto, que ministrará a palestra intitulada Produção, Administração e Sustentabilidade na Criação de Peixes Ornamentais. O senhor Mário Nunes de Magalhães Porto possui graduação em Engenharia de Pesca. Em 1983 a 1990, realizou o planejamento e implantação da piscicultura de corte do grupo Sendas. Em 1990, implantou sua própria piscicultura de peixes de corte e, em 93, iniciou sua produção de peixes ornamentais, a MP Peixes Ornamentais, localizada no Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer, o convite. Está sendo muito legal estar aqui. Eu estou vendo muita coisa interessante, bem legal. Vamos lá. Bom, isso aqui já foi falado. Tá? Eu dividi essa apresentação mais ou menos em duas partes. Uma primeira parte eu vou explicar como é o funcionamento da fazenda e numa segunda parte que é junto, mas entrando um pouco mais no tema aqui de sustentabilidade. Tá? Então, primeiro eu vou falar como a gente funciona. A fazenda está localizada pertinho do rio, tá? O nome do local é Matumbo, é no município de Cachoeiras de Macacu. A gente está a mais ou menos 2 horas do centro do rio. Área de baixada ainda, mas é bem no pé da serra ali de Friburgo. Essa é uma vista de cima, tá, da fazenda. Ela começou devagarzinho, tá? São 33 anos nessa propriedade. A gente começou com peixe de corte, então começou com viveiros, e a gente foi devagarzinho construindo, conforme ia necessitando, entrando nessa, principalmente quando a gente mudou para peixe ornamental. Inicialmente, eu nunca pensei em mexer ornamental, falava, pô, peixe de corte aqui é bacana, ornamental, tinha alguns criadores, até o pai de um aluno aqui também, era conhecido. E é isso, a gente acabou entrando nessa história. Uma das coisas, assim, a gente sai da faculdade, a gente não tem essa vivência, essa parte econômica, isso não é dado na faculdade. A gente aprende muito bem como criar, etc., mas para ter uma ideia, se aquilo, você transformar aquilo numa atividade econômica, a gente tem que aprender sozinho. Então, eu saí, eu trabalhava com piscicultura, vou criar uma piscicultura, mas se eu não tivesse mudado para peixe ornamental, eu não teria sobrevivido, porque a área era muito pequena, não era para isso. Então, de repente, eu mudei de status, de uma pequena criação, fui um grande produtor de peixe ornamental, só por conta da atividade. No Brasil tem poucas criações assim, maiores um pouco. Essa é uma vista, só para vocês se localizarem, a Baía de Guanabara está por aqui, tá? Então, a gente está bem no pé da serra. É só para vocês verem, uma região de plantação. Aqui do lado é uma ONG de reflorestamento muito importante. Então, daqui para trás é só floresta. Então, basicamente, a gente trabalha com 3 grupos. Eu tenho 3 equipes na fazenda. Uma equipe trabalha com os quingues, com os caraças auratus, outra com cultivo de carpa, e alguns exóticos. Na verdade, todos são exóticos. A gente colocou isso porque são peixes menores, que a gente também trabalha, então, uma outra equipe que trabalha com esses peixes, porque, como é um pouco diferente, embora todos sejam, a maioria, ciprinídeo, mas, de qualquer forma, a forma de cultivo é um pouco diferente. Então, a gente separou em 3 grupos. Esses são os quingues, todos esses são irmãos, são caraças auratus, são só variedades diferentes, são algumas variedades que a gente cria. A gente trabalha só com algumas, existem muitas outras. Esses também são também da mesma, são quingues também, tá? São algumas variedades que a gente cria. O quingo cometa, esse é o peixe mais parecido com o original. Na verdade, o quingo, o Caraças auratus, era um peixinho assim, claro que não vermelho, é da cor da carpa, a carpa comum, aquela carpa mais cinza, com escama. O rabo também não é tão comprido, mas é o irmão mais perto aí do peixe original. As carpas são algumas variedades que a gente trabalha também, existem muitas variedades, a gente trabalha com umas que são mais fáceis para a gente na propriedade.
outras cores, outras variedades. E os exóticos, né, que são algumas espécies pequenas. Também não temos muitas variedades, porque você precisa... a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, essa questão de reprodução. São peixes pequenos. Todos esses aqui todos são para aquário. As carpas, basicamente, é lago, né, que se usa, e o king não. O king é aquário, mas também se coloca em pequenos lagos. Então, as principais características assim, da atividade. Né? Primeiro, existe da atividade, né, peixe ornamental. É uma grande variedade de peixes que são criados, que são cultivados, completamente diferentes. Então, quando assim se fala peixe ornamental, vamos fazer uma ração para peixe ornamental, não existe ração para peixe ornamental, porque cada espécie é completamente diferente. É como você fazer uma ração para galinha e dar para o boi, dar para o porco, porque é completamente... Né? Tem peixe fitoplanctófago, zooplanctófago, peixe que fica no fundo, peixe carnívoro. Então, é muito difícil você fazer uma coisa assim. Então, não existe ração, por exemplo, a gente usa ração de peixe de corte, mas não é totalmente aproveitada, mas é o que tem no mercado. Né? Ninguém vai fazer uma ração para um mercado mínimo com peixe ornamental. Então, peixes são muito frágeis e sensíveis, é uma coisa que a gente apanhou demais no início, né? Até hoje a gente apanha, mas depois de tanto tempo a gente melhora um pouquinho. Na questão, eles são muito mais sensíveis. Né? Essa mudança de piscicultura de corte para a piscicultura ornamental foi muito complicada, porque até então eu não me deparava com doença, tem peixe muito sensível. Diversidade de sistemas produtivos, isso cada local você tem um sistema produtivo, porque depende, são tantos fatores, né? Depende do produtor, do nível técnico desse produtor, da proximidade com o centro urbano ou não, o tipo de solo que você tem, o tipo de peixe que você vai criar, muita variedade. Então, os sistemas produtivos são únicos, cada um desenvolve o seu. Né? É claro que você tem certas normas, mas, mesmo assim, é muito variável. Mão de obra é total, porque todo o processo é manual. Né? Não é como um peixe de corte. O processo todo é manual, então você precisa de mão de obra, muita mão de obra, que é muito interessante para a área rural, né? Ainda mais num país como o nosso. Então, você tem que aproveitar o pessoal local. Outra questão, né, que eu coloquei assim, o proprietário é o desenvolvedor, né, da tecnologia de cultivo, porque você não tem técnico para isso. Né? Não existe técnico. Vou fazer uma criação de ornamental, sou empresário e vou chamar uma pessoa para desenvolver minha criação. Não é bem assim. Primeiro que, assim, se a pessoa entender um pouquinho de uma espécie, né, tem as outras espécies, né, então ele pode entender um pouco mais daquela espécie, mas é muito complicado isso. Então, você não tem essa parte técnica, não existe bibliografia, você tem que ir gostando e entrando, por isso que, geralmente, quem tem piscicultura ornamental começou sendo hobbyista, né? Gostava de aquário, essa coisa toda, aí foi entrando, etc. Então, é muito difícil você ver uma pessoa mais técnica um pouco entrando nesse ramo. E o criador realiza todas as etapas do processo de cultivo, né? Desde manter os reprodutores, a você fazer desova, até a venda. Tudo é feito por você. Porque não é como a tilápia, por exemplo, você tem um cara que produz o alevino, você tem uma outra que faz o juvenil, aí você só faz a engorda final. No ornamental, não, você tem que fazer tudo, né? E descobrir a forma de criar, entender o peixe, etc. Só para dar uma ideia, né, com relação aos quingos, né, a desova que a gente usa normalmente na fazenda é a desova natural. Você precisa de grande número de reprodutor de cada variedade daquela que vocês viram. Aliás, todos esses peixes, tanto a carpa como o quingo, você precisa de uma grande variedade. O quingo, muito mais também, porque você precisa você precisa de muita desova. Esses ciclos, são 4 a 6 ciclos de engorda, né? Eu vou depois explicar mais ou menos o que é um ciclo de engorda, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, são 4 a 6 ciclos de engorda e tempo mínimo de venda, uns 12 meses.
É claro que tem alguns peixes que saem um pouco antes, mas no nosso sistema a gente só vende o peixe depois de estar totalmente pronto para ir para um aquário, para que quem vai comprar, não vai ter mortalidade, não vai ter problema. Esse peixe já sai adaptado para entrar num aquário, tá? Para aguentar um transporte e não ter problema nenhum de mortalidade. As carpas, dificilmente a gente hipofisa, tá? A gente procura obedecer o tempo, né, que começa agora, a época de desova, essa semana deve estar começando, a próxima vai ser a primeira desova, mas obedecendo esse tipo de... você não precisa hipofisar, você não precisa dar essa ajuda para ela. Agora, já os exóticos, não. Esses exóticos, todos eles são por hipofisação, nenhum desses peixes desova naturalmente. Então, a gente teve que, na verdade, descobrir, né, porque isso também não tem bibliografia. Então, a gente apanhou para caramba para fazer um pequeno protocolo de desova para cada espécie daquelas. É claro que errando mais do que acertando, aí você vai anotando, opa, isso aqui deu certo, opa, né? E a gente conseguiu, hoje a gente tem um pacotinho ali para cada espécie dessas, que a gente consegue ter esse peixe. Não é 100%, mas já funciona bem legal. O ciclo de engorda, né? Só para vocês terem uma ideia, cada etapa do cultivo, você tem que secar o viveiro, tá? Você prepara o viveiro, você faz uma calagem, a gente enche ele, faz um enchimento parcial, a gente aduba esse viveiro, então, joga por cima daquela água, compostagem, a gente também está comprando cama de frango na região. Esse adubo químico é um químico orgânico que a gente praticamente não vai comprar mais, né? A gente hoje está usando só um resto que a gente tem, mas a ideia é ficar só com compostagem e cama de frango. Aí a gente faz o enchimento total, espera uma maturação da água para colocar o peixe, né, para ter bastante plâncton, principalmente o zooplâncton, faz o peixamento, a engorda, despesca parcial, transporte, despesca total, transporte e secagem do viveiro. Então, isso é um ciclo. Quando você fala ali do King, 4 a 6 ciclos, para você ter um peixe para vender, passou por 6 vezes por um viveiro, passando por todas essas etapas, fora a seleção, porque uma vez que você transporta, você leva para a seleção, seleciona, os melhores a gente deixa crescer um pouco mais, os menores, às vezes, os que não são tão bonitos, os que não estão crescendo tanto, a gente vai para a venda. Então, é muito trabalhoso. Isso, todas as seleções são manuais. Eu botei esse aqui só para mim, só para eu lembrar, né? O grande segredo, que não é segredo, é o que já foi falado aqui milhares de vezes, né? O grande segredo da criação é você minimizar estresse durante todo o cultivo. Tá? Então, tudo que a gente faz hoje é visando minimizar esse estresse no transporte, na despesca, em todas as fases do cultivo. Isso é o grande segredo, né? Porque o peixe, depois que adoece, fica muito difícil você também, né, tratar. Né? Então, a gente, por exemplo, na fazenda, a gente não trata, a gente não tem antibiótico. A gente, no máximo, a gente usa sal grosso, funciona bastante, mas a gente sempre tenta descobrir como como fazer, principalmente o problema geralmente está na água também, né? Você tentar ter essa água de qualidade boa para que você não tenha problema. Você não pode ter problema. Então, são algumas mesas de seleção, né? Essa aqui, por exemplo, está selecionando alevino, acabou de vir da levinagem, está sendo selecionado para entrar em viveiros de engorda. E outros peixes também, por exemplo, aqui, ele está selecionando por tamanho, alguns vão voltar para viveiro, outros vão ser vendidos. Então, a gente tem várias mesas de seleção pela fazenda, né? Porque essa seleção é constante. Noite e dia, a gente está sempre selecionando peixe. Viveiros de engorda, hoje, vocês estão vendo que esses viveiros aqui estão com um cimento, né, na lateral, né? O fundo dele é de terra, mas as carpas e os quingos, eles, principalmente carpa, arrebenta a lateral do viveiro muito, né? Ela vai comendo, ela vai entrando por ali e o viveiro vai desmoronando. Então, a gente sempre fazia reposição com terra, a gente ia no morro, pegava terra, etc. Mas a gente não tira mais terra do morro, o morro está só para a floresta, então a gente não mexe mais. Então, a gente teve que arranjar uma solução, eu vi isso numa outra propriedade, uma pequena camada de cimento, só na beiradinha, pronto, resolveu o problema, ficou bem legal. Em outros tanques, a gente está usando telha de zinco, também para fazer essa lateral.
E aqui ainda tem alguns viveiros sem precisar ainda, né? Como o talude está bem largo, então, e a King, que está aqui, ele não arrebenta muito a beirada de viveiro, então não tem problema. Um outro sistema que a gente... Eu estava olhando uma vez num trabalho científico nos Estados Unidos, e eles falavam do Impound Raceway. São lagos muito grandes, quando tem um lago muito grande, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fazem, como eles não podem soltar o peixe lá dentro, porque eles não vão conseguir pegar esse peixe, eles fazem alguns tanques, como se fosse tanque-rede, tá? Mas uns tanques-redes compridos, por exemplo, e você coloca alguma forma de um soprador ou um aerador para fazer essa água circular dentro desse tanque. Então, ali faz a criação ali dentro, depois tira o peixe dali, e o lago fica sendo o filtro. Tá? O lago é o grande filtro para a limpeza dessa água, né? Porque você vai jogar ração. Então, a gente experimentou, eu experimentei primeiro, eu achei a ideia legal, como a gente tinha esse primeiro viveiro aqui, que era um viveiro muito ruim, produtividade muito ruim. Eu sempre tinha problema nesse viveiro, eu tinha que botar muito pouco peixe. A gente experimentou, fez um experimentozinho, fizemos ali um raceway, e funcionou, né? Funcionou, legal, vamos lá, então vamos aumentar um pouquinho. Aí fizemos mais um quadradinho ali, e aí já não funcionou também, mas o formato já não ficou legal. Aí a gente continuou, aí fez mais no outro cultivo a gente fez mais 3 tanques, e isso ficou legal, cara, e a gente viu que dava para aumentar. Então, a gente fechou esse viveiro com esse sistema, e esse sistema, o carro entra, passa aqui do lado. Esse sistema é muito simples, porque a despesca é ao lado, né? Você faz o peixamento, né? Vamos dizer que seja aqui, você para o carro aqui, tira o peixe, bota. Você não precisa secar o viveiro, então você não tem esse problema de troca de água, né? Essa questão toda de poluição, etc., minimiza. Você passa só um pouco de água por dentro, né? 5% do volume, etc. Essa água toda a gente retira e é aproveitada para enchimento de outros viveiros. Então, a água a gente sempre vai aproveitando, é uma água muito rica, está com muito plâncton. Então, para você encher um viveiro para cultivo é muito interessante, porque você não precisa ficar adubando, tá? Ela já vem adubada. Aí, como deu certo, a gente fez a segunda edição, num outro viveiro. Aí a gente já diminuiu um pouquinho a largura, porque a água passa de uma forma um pouco mais rápida, um pouco melhor, tá? E fizemos a terceira edição aqui, que também está funcionando. Então, esse sistema é um sistema assim, muito interessante, né? Consumo de água reduzido, plâncton. O plâncton também serve como alimento, principalmente para o quingue. A carpa não entra aqui, aqui só entra o quingue, só o Carasus auratus. Facilidade de peixamento, alimentação controlada é bem interessante, que a gente está com esses alimentadores, e como a ração é dada, o peixe está ali embaixo, ele come tudo, você não tem desperdício de alimento. Então, o alimento que cai, 100% é comido. E a gente sempre passa todo dia para ver se está sendo, se está sobrando ou não, né, porque não pode sobrar. Então, para ver essa quantidade. Baixo consumo de luz, porque, na verdade, a luz é usada só, né, nos aeradores para circular a água, só para isso. Porque o oxigênio vem do sol, né, você tem fitoplâncton. Então, dificilmente, esses viveiros, aqui nem tinha na fotografia, esse aqui ainda está um aeradorzinho ali, mas a gente tem um aerador parado lá, em caso de emergência, tá, a gente vai e liga. E a produção pelo viveiro é incomparável, é muito maior, no nosso caso. Isso aí é específico para a gente não pode botar isso como panaceia, porque não é. No nosso caso, para o nosso peixe, para a nossa condição, isso funciona muito bem. Tá? Outros sistemas de engorda que a gente tem na fazenda também são alguns raceways, né, de forma mais normal. Hoje a gente tem uma limitação muito grande de água, então essa água é aproveitada em vários tanques, até ela chegar até a última zona de descarte, ela passa pelo menos por 7 tanques. Como a densidade de estocagem não é muito grande, a gente não tem muito problema com amônia. O nosso problema é o oxigênio e a gente bota soprador. Então, a gente vai passando essa água. Então, a gente, no meio da fazenda, tem um grande filtro, que a gente dá uma filtrada, um decantador bem grande, com um filtrozinho acoplado, mas, basicamente, ele funciona mais como um decantador. Tá? Então, a gente vai, suga e consegue aproveitar essa água de uma forma bem legal.
Então, carpa. A carpa, ela é toda feita em engordadela, não entra nesses sistemas. O king, você entra naqueles raceways, claro que entra em viveiro, mas em vários sistemas. A carpa, não. Ela é só feita em viveiro de terra. Então, não tem jeito. Você faz a seleção, você tira, né, você vai passando de um viveiro para o outro, até chegar a um tamanho grande. Para chegar desse tamanho que você está vendo aí, pelo menos uns 7 ciclos daquele que a gente falou. Então, é 1 ano e meio, mais ou menos. É muito tempo, 1 ano e meio, 2 anos, para você ter uma carpa legal. Despesca, como a gente falou, primeiro uma despesca parcial, ou uma, ou várias, né, enquanto você estiver pegando o peixe, mas como a gente, no final do cultivo, vai concentrando o peixe em um certo ponto do viveiro, você já dá uma redada e pega muito peixe. Tá? Então, king ou carpa, e isso você vê que o peixe fica tranquilo aí dentro. Então, a gente vai tirando esse peixe devagar, ou para transporte para as mesas de seleção, ou seleção até do lado do viveiro. Transporte, como a gente estava falando, a gente utiliza carro, tem 2 carrinhos desses aí o dia inteiro para cima e para baixo na fazenda, para a gente transportar peixe, sempre uma quantidade pequena, não precisa nem colocar oxigênio, porque é muito rápido. Então, as estradas são bem legais, a gente mantém a estrada bem tranquila para a gente poder ir e voltar de uma forma bem rápida. Sempre com aquele pensamento, estressar o mínimo, né? Você está tirando o peixe do viveiro, acabou de pescar o peixe, ele já sai, né, ali, está indo para outro ambiente. Então, a gente sempre tenta fazer de uma forma bem tranquila. Agora, esse ano, a gente fez essas mesas de seleção, que a gente já estava tendo umas mesas móveis, né? Então, a gente levava para cá e para lá, no caso da carpa. Agora, a gente até fixou, eu tinha umas caixas d'água velha, a gente fixou. Então, na beira do viveiro. Então, por exemplo, eles estão despescando esse viveiro aqui do lado. Tá? Então, você tira, nesse caso, vai passar para outro viveiro ao lado. Então, já tira do viveiro, daquela rede, já traz para a mesa de seleção, seleciona, e o que for para voltar para a engorda, já vai ali para o lado. Você não tem transporte e minimiza demais o estresse dessa operação, né? Então, o peixe praticamente nem sente. E a água que vai para a caixa de seleção é bombeada do próprio viveiro que ele está saindo. Temperatura, pH, né, a qualidade da água é a mesma. Então, melhor que isso fica difícil. Um problema que a gente tem, não é problema, mas é uma característica, né? A gente é a base... A loja de aquário, ela tem uma grande variedade de peixe, mas a quantidade que eles têm é muito pequena. Tá? O atravessador, ou distribuidor, né, que compra nosso peixe, ele leva para centros de distribuição para serem distribuídos depois pelo país. Mas ninguém tem estoque. A gente é obrigado a ser o estoque de toda a cadeia produtiva, porque, ainda mais o nosso peixe, que desova, né, um certo período do ano, o resto do ano você tem que ter esse peixe estocado, senão você não tem produto para vender. E como é que você se sustenta? Então, a gente é obrigado a ter uma área muito grande de armazenamento para poder ter peixe para o ano inteiro, né? E isso, hoje, a gente gasta muito mais ração nessa área do que no cultivo em si, né? Porque é onde o peixe vai ficar. E também ele melhora a cor, ele tem várias vantagens de ficar aí. E ele se adapta, porque essa água do armazenamento, vocês veem que é uma água já transparente. Não é uma água com plâncton, é a mesma característica da água que ele vai para um aquário. E ele tem que acostumar, né, que ele sai de um viveiro, onde tem alimento natural, o pH é mais alto, essa coisa toda, ele tem que acostumar numa água que não vai ter nada, e ele vai comer só ração. Então, essa adaptação é muito importante. Então, quando ele sai da fazenda, ele já está acostumado a só comer ração. Então, é por isso que as pessoas não têm perda com o peixe também. Os exóticos, né, a engorda é feita em tanques com estufa, porque no inverno esse peixe sente um pouquinho, embora seja de área mais tropical, mas ele sente um pouquinho no inverno. Esses tanques são de cimento em volta, mas o fundo é de terra. E os sistemas de armazenamento não, são sistemas fechados, justamente, é uma estufa também, né? Mas justamente para tentar manter essa temperatura um pouco mais alta no inverno.
A gente monitora a qualidade da água, o William, esse que está aí, todo dia, obrigatoriamente, ele desce com o oxímetro e mede todos os viveiros, né? Nem todos, porque são 2 oxímetros, o outro fica com o pessoal do exótico para medir os viveiros deles também, principalmente aqueles tanques dentro das estufas. Mas isso é religiosamente, todo dia tem que descer para ver como é que está essa questão do oxigênio. E um microscópiozinho também, sempre para ver como é que está a carga de parasito externo. Geralmente fica dentro de um aceitável, você sempre vai ter um parasito ou outro, tá? Só quando a coisa está muito forte, né, que aí a gente coloca um sal, alguma coisa assim. Mas isso é no armazenamento, no viveiro não. O viveiro não precisa. Então, o resto é pH, dureza, amônia, mas mais de rotina, porque a gente trabalha com uma carga, uma biomassa muito pequena. A biomassa de peixe ornamental dentro de viveiro não dá nem para comparar com relação a peixe de corte. É mínima, é mínima. Você fica aí 10%, 20% do que seria, por exemplo, o cultivo de tilápia, o que facilita muito, né? Classificação para venda, né? Os peixes são classificados pela coloração, formato do corpo, tamanho. Então, eles ficam armazenados em tanques em volta. Quando vão para a venda, vão para uma mesa, né? Uma mesa onde a gente coloca o peixe, ele dá mais uma olhadinha ali, conta, porque isso é contado dentro do saco, 1 a 1, e, né, fecha o saco direitinho. A gente tem um setor também, como a pandemia foi um negócio pesado, mas trouxe muita coisa interessante, né? Até então, a gente não tinha essa questão da pessoa marcar, de fazer encomenda. Hoje, é tudo por encomenda. Então, você já sabe o dia, os clientes já estão marcados. Com relação à carpa, por exemplo, até o final do ano já é determinado a sequência de compradores que vão. Tá? Então, com relação ao king, não, com relação aos outros peixes, não. Mas todos são marcados, tem um dia para cada cliente, então a gente consegue antecipar o pedido, né? A pessoa faz o pedido 3 dias antes, uma semana antes, a gente já consegue armazenar alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Alguma coisa. Agora ele não quer voltar. Pronto. Você consegue armazenar nesses tanques. Tá. E quando tem uma viagem muito longa, algumas vezes, alguns clientes querem sair direto da fazenda para levar para um lugar longe, né? 2 dias de viagem, alguma coisa assim. Então, a gente deixa nesses tanques os peixes descansando, sem alimento, tá? Para eles poderem viajar melhor. Embalagem, né? Todo o nosso peixe sai embalado em saco plástico. Tá? A gente não tem caixa nem nada, porque isso vai para centros de distribuição, então isso encareceria, tá, né, para a gente ir, para quem fosse comprar, e para eles não precisa, então facilita muito o transporte. E esses peixinhos aqui vão, dessa forma, tá? Vai, saquinho plástico, claro que a quantidade depende da distância que a pessoa vai percorrer, e o tempo de viagem, né? Então tem mais ou menos um padrão que já se faz. Os saquinhos ficam no chão esperando quando chega o transporte, né? Esses são os transportadores. Isso aqui está bonitinho, né? Caminhãozinho e tal, mas normalmente vai em carro aberto, Saveirinho, Fiat, não sei o quê, vai aquela carroceria lotado até o talo. Ninguém tem ideia do que é isso. Eles vão colocando um saco em cima do outro, um saco, fazem uma armação de ferro ao lado e fica aquele troço naquele carrinho até lá em cima, né? Esses Fiat eles já saem com suspensão reforçada, são 2 molas. O bichinho sai, às vezes, com 1.200 quilos. E isso vai para o Brasil inteiro, tá? Eles levam para o centro de distribuição, mas de lá eles vão, a maioria das vezes, nesses carrinhos, levam para o Brasil inteiro. Sai principalmente de Muriaé, né, aqui em Minas, e vai para tudo que é lugar, vai para Belém do Pará, imagina, né, num carrinho desse aí no verão, e chega lá, tá? Essa galera trabalha bem legal. Essa é mais ou menos a cadeia, né, produtiva, mais ou menos. É claro que tem algumas interligações aí no meio, outros caminhos, mas basicamente é isso que acontece. Então, esses peixes... Opa, obrigado. Então, aqui está, né, aqui é um grande distribuidor em Muneé, a Piscicultura Andrade, vocês veem o nível, né, desse galpão. Então, eles recebem aqui peixes de vários criadores, várias espécies,
e daqui eles embalam, né? Vamos levar para, por exemplo, vamos levar para São Paulo, para Ipiranga. Então, ele quer esse peixe, fazem aquele pedido, né? Então, sai daqui. Tem uma feira em Guarulhos também, que é bem antiga. Então, vamos entrar nessa última parte. Eu vou falar um pouquinho sobre cada item desse, tá? Um pouquinho, só para... a gente já falou algumas coisas, mas só entrando um pouco mais. Essa nossa equipe, hoje são 35 colaboradores, 36, todos são da região, todos moram ao lado da fazenda, né? O mais distante mora no lugarejo Guapiaçu, bem ali pertinho. Então, todo mundo é da região, tá? Todos. É uma equipe excelente, como a gente falou, a gente foi treinando, aquela ali, a Paula, minha filha, trabalha lá também. A parte de venda, a contabilidade é com ela, ainda bem. Aqui uma ideia do fluxo da água, né? A gente pega essa água do Rio do Estreito, a gente tem uma medição, tá? Para poder medir o quanto está entrando, uma pequena lagoa de decantação, e passa pelos sistemas de cultivo, a parte de desova, etc. Daqui vai para viveiro de terra, e sai para a área de tratamento de efluente. Primeiro um canal de decantação, que a gente faz uma primeira decantação, e depois passa por várias lagoas de estabilização, que a gente vai ver depois. Então, esse aqui é o canal, tá? Toda a água de viveiro sai direto nesse canal, então ele tem uma né? Vai decantando aqui dentro, agora mesmo ele já está sujo, a gente vai limpar ele esse mês. Entra uma retroescavadeira aqui em cima dessa lateral da capineira, tira todo esse lodo e joga em cima da capineira. Então, essa capineira que a gente também retira esse capim para compostagem. Tá? Então, nessa hora, essa capineira vai ficar, praticamente não vai usar, mas a gente tem uma outra capineira lá em cima que a gente vai mostrar. E são várias lagoas de estabilização, né? Essa aqui com macrófita aquática, e termina na calha partial, de saída de água. Esse aqui é uma outra parte do sistema, né, de uma dessas lagoas, com macrófita aquática. Está nesses quadradinhos aqui por conta do experimento que eu vou mostrar. Vocês podem ver aqui, a gente retira isso aí de 15 em 15 dias, mais ou menos metade desse, hoje é água a pé, coloca para secar aqui na lateral, espera secar um pouco, vem com um microtrator e leva para a área, está vendo? Esse é o sistema. E leva para secagem. Depois que a gente seca, mais uma vez, ela fica bem sequinha, a gente passa num triturador e usa para alevinagem. Tá? Usa como adubo na alevinagem. Isso aqui foi um experimento feito, né? Ainda não terminou, as conclusões ainda não terminaram, acho que ela vai defender essa tese, a Lorraine vai defender essa tese agora, não sei se final desse ano ou início do ano que vem. Então, vocês veem que são vários quadradinhos, né? Porque a gente colocou, se não me engano, 70 quadrados, para ver o efeito, né, da planta aquática com relação à questão da limpeza de água. Então, a gente precisava quantificar, né, a quantidade de planta, etc. Aqui, nesse caso, ela usou a pístia, mas hoje a gente está mais com água a pé. Então, a compostagem. Eu falei para vocês, né, com um sistema de filtragem que a gente tem na fazenda. Então, esse sistema, você limpa como se fosse uma piscina, né, com suga, essa água, né, com esses restos que estão no fundo, vão para uma capineira bem do lado, já vai direto, né, o tubo leva até lá, a gente aduba essa capineira, então, com isso. Essa capineira a gente tritura o capim, bota para secar e vai para a composteira. Essa aqui é a nossa composteira. Como lá o peixe você tira sempre, todo dia, um pouco de peixe, então vai fazendo por camadas. Não adianta fazer uma composteira como foi mostrado ontem, né, aquela composteira comprida. Então, todo dia vai lá, coloca um pouco de peixe, coloca o peixe, aí pega o capim que está do lado aqui, já coloca em cima e vai, quando fecha a capineira, né, já vai e utiliza. Vai estocando também, porque a gente está usando isso aí, basicamente, como eu falei, para desova, para preparação de tanque de alevinagem. A gente não usa isso aqui, é nobre demais para estar usando, e não precisa em tanque de cultivo. Porque você vai usar a ração, a própria ração, a água já vem adubada, e você ainda vai usar a ração, essa ração também já aduba. Então, você não precisa ficar gastando isso. Né?
Então, assim, para os viveiros, para a adubação dos viveiros, a gente usa compostagem. Estamos comprando cama de frango também na região, tem alguns pequenos criadores de frango, bem pertinho da fazenda, a gente compra. E também um pouco de substrato, né, das plantas aquáticas, o que a gente consegue ter, também a gente coloca na preparação dos viveiros. A gente utilizava também, eu ainda nem sei como é que vai ser esse ano, se a gente vai ter suficiente, mas a gente utiliza também um adubo químico, que a gente não quer mais. Tá? Eu acho que esse ano a gente consegue eliminar. A gente também tem, fomos fazendo devagar, meu filho trabalha com esse negócio de placa solar, então ele montou para a gente esses sistemas. Eu queria que ficasse em cima dos tanques para diminuir a insolação, né, por conta desse aumento da temperatura, de ser muito quente. Então, o que podia, a gente posicionou em cima de tanque. Tem um outro sistema lá embaixo na fazenda, e tem mais 2 sistemas aqui. Isso, energia solar é algo, não tem nem o que falar, não tem nada, não existe investimento melhor que esse. Eu não sei porque que isso não explode mais ainda, porque em 3 anos você já está com isso tudo pago. Qual o investimento que existe que você, em 3 anos, você pagou tudo que você investiu e só é lucro depois? É algo impensado. Quando eu estava pegando avião lá no Rio para vir para cá, a minha filha ligou, né, falou: pô, pai, olha só a conta de luz, porque a gente fez há 3 meses atrás, a gente deu mais uma geral com relação aos sopradores, e deu uma readequada nesses sopradores. Eu consegui desligar vários sopradores. A nossa conta de luz hoje está 20% mais ou menos do que seria, que a gente teria que pagar se não fosse por conta dos painéis solares. Eu vou dizer que, se não fosse isso, que está num momento bem apertado assim, a gente está readequando a fazenda em muita coisa, se não fosse isso, talvez a gente estivesse no prejuízo. Né? É algo assim muito interessante, porque a gente precisa de muita luz. E reflorestamento, aqui, ó, a fazenda mais ou menos é desse morro para cá. Então, quando eu comprei essa propriedade, essa área toda aqui era pasto, esse morro todo era pasto. Aí era grama, bem baixinha mesmo, né? Então você andava ali e tal. E eu botei umas cabeças de boi, isso faz muito tempo, nem pensava, a gente não tinha essa ideia, né? Essa questão de sustentabilidade eu não estava tão, né? Não era falado assim. A gente botou boizinho, pô, aquilo não adianta nada, 4 cabeças de boi, 5 cabeças de boi no morrinho desse aqui, gastava muito mais do que você tinha de retorno. Então eu deixei, e você vê, reflorestou tudo. Essa área aqui não, porque essa área aqui pegava muito fogo, o pessoal que morava aqui embaixo sempre tacava fogo. Mas esse terreno é vizinho, né, da Régua, que é uma reserva de reflorestamento muito importante lá no Rio, muito interessante. Vale a pena vocês entrarem no site. E eles precisavam passar aqui por dentro da fazenda para reflorestar a área deles. Então, eles também reflorestaram a nossa, todas com espécie nativa. Então, hoje a fazenda, mais de 50% da nossa área é floresta. Tá? E é o que eu falei, a gente não mexe, o limite está aqui, e o limite é esse, e pronto, a gente tem que dar o jeito do lado de cá. E é isso. Né? Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês.